Doutor, estou acordando várias vezes à noite para urinar. Isso é uma das demandas maiores aí dentro do consultório de urologia, tanto por homens quanto por mulheres. Então fica no vídeo que eu vou responder quais são as causas e quais são os possíveis tratamentos para você que está acordando muitas vezes à noite para urinar. Vamos lá para o vídeo. Então primeiro a gente precisa definir, quanto que é acordar muito para urinar. A Sociedade Brasileira Americana de Urologia, eles definem mais de uma vez por noite já é acordar à noite para urinar. A gente já pode taxar, rotular como um sintoma de noctúria. Então, a partir de uma vez já é acordar à noite para urinar. Se isso está te incomodando ou não, é uma outra questão. É diferente um pouco de poliúria. Poliúria é aquele paciente que a questão não é a frequência. Ele acorda à noite e ele faz altos volumes de urina à noite. Isso a gente vai estudar um pouquinho também, que isso muitas vezes é um problema e tem tratamento. Só para você ter uma ideia, pessoal, no ano de 2020, 800 mil a 1.500.000 pessoas procuraram urologista, procuraram consulta urológica por conta de acordar à noite para urinar. Então, é uma demanda de consultório relevante e impacta muito a qualidade de vida de quem sofre por isso. Nesse cenário, eu queria trazer para vocês 3 principais razões para isso acontecer. A gente vai dissecar um pouquinho as causas, mas basicamente eles vão estar em 3 razões. São pacientes que têm uma redução na capacidade da bexiga. Isso pode ser causado, por exemplo, por uma hiperplasia de próstata, um crescimento da próstata que faz com que a bexiga fique muito hipertrofiada, a parede muscular da bexiga comece a hipertrofiar e perca a capacidade de se distender, diminuindo a capacidade da bexiga, fazendo com que o paciente acorde mais vezes à noite para urinar. A gente tem também, em mulheres, por exemplo, a bexiga hiperativa. No homem também, a bexiga contrai fora de hora, então a bexiga não consegue encher muito e já contrai. Então ela perde uma capacidade não mecânica, mas é a perda da capacidade funcional da bexiga mesmo. Então a perda da capacidade da bexiga é uma das razões para isso acontecer. A segunda razão é a poliúria noturna. A gente vai ver quando o paciente urina mais de 1/3 do volume urinário dele do dia à noite, a gente pode taxar ele como poliúria noturna. Isso tem tratamento. E outras são causas mistas que a gente vai discutir agora. Então, dentro dessas razões, pessoal, vou citar aqui algumas causas possíveis e depois a gente vai discutir o tratamento. Uma delas, por exemplo, é o paciente que simplesmente ingere muito líquido à noite. Isso causa, obviamente, uma poliúria noturna, um aumento do volume de diurese à noite. Então, o paciente que depois das 6 da tarde, 8 da tarde, fica bebendo muita água, deixa um copo de água do lado da cama, acorda e bebe água, obviamente ele vai urinar mais à noite. Então, essa é a primeira dica que a gente dá. A primeira coisa que a gente tira na história do paciente é como que está em relação ao volume de diurese e a quantidade de água que ele bebe à noite, tá? Então isso é uma das coisas principais a se questionar logo no início. Outra coisa são medicações, então diuréticos. Se o paciente toma um diurético aí porque ele tem pressão alta, por exemplo, ou insuficiência cardíaca, o diurético, se for tomado lá muito à noite, muito próximo da hora dele dormir, vai fazer com que ele acorde mais à noite para urinar. Infecções é uma das causas aí principais que a gente tem que descartar sempre através de um exame de urina com urocultura. Mas infecções bacterianas, infecções fúngicas, prostatite, cistite, tudo isso faz com que a bexiga fique mais irritada, contraia mais, o paciente tenha um aumento de volume, um aumento de frequência urinária, tanto durante o dia como à noite também. Diabetes mellitus, pessoal, essa é uma das principais e que passa batido muitas vezes. O paciente vem pra gente ali com um aumento da frequência urinária à noite, a famosa noctúria, achando que é da próstata, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai fazer uma pesquisa e ver que o diabetes dele está absolutamente descontrolado. Pessoal, o diabetes, a glicose, a glicemia em muito volume na urina, quando você tem muita glicose no sangue, essa glicose vai ser filtrada nos rins, vai aumentar o volume de glicose na urina e ela tem uma osmolaridade alta, ela puxa líquido, então vai puxar mais líquido com ela, vai aumentar a diurese desse paciente. O paciente diabético descompensado, ele bebe muita água porque ele urina demais, então o diabetes descompensado é uma das principais causas de noctúria. Insuficiência cardíaca, pessoal. O paciente com insuficiência cardíaca, aquele paciente que tem um coração fraco, então ele não consegue bombear o sangue para frente, então esse sangue se acumula na periferia, se acumula, por exemplo, nos membros inferiores, ele tem o pé inchado, e durante o dia ele vai inchando a perna, à noite quando ele vai dormir, em função da posição horizontal, esse líquido tende a voltar, ser filtrado mais à noite e ele vai urinar mais à noite. Então a insuficiência cardíaca, muitas vezes descompensada,
faz com que esse paciente urine mais à noite. Hiperplasia de próstata. Essa a gente já vem comentando sobre isso, vários vídeos no canal sobre isso, mas o paciente com a próstata aumentada, eu acabei de citar agora também no início do vídeo, ele não consegue esvaziar muito bem a bexiga, ele fica com um volume residual pós-urinário alto, então sobra muito urina na bexiga depois que ele urina. Isso faz com que ele acorde muito à noite para urinar e urine mais também em volume durante o dia. Então, a hiperplasia de próstata é uma causa importante também. Bexiga hiperativa, pessoal. Essa merece um vídeo à parte só sobre isso. É uma das principais causas ali de aumento de frequência urinária, urgência, incontinência urinária. No homem, está muito relacionada à hiperplasia de próstata. Então, o paciente tem uma próstata inchada, a bexiga, que é uma musculatura, está ali trabalhando contra essa próstata há muitos anos, começa a perder a funcionalidade dela, do ponto de vista funcional, começa a contrair fora de hora, então faz com que o paciente dê vontade de ir no banheiro do nada, aquela urgência urinária, aumento de frequência urinária, muitas vezes por uma contração da bexiga exagerada, uma bexiga hiperativa. Em mulheres também é extremamente comum, principalmente na idade, ali, mulheres no período pós-menopausa, perimenopausa, por conta de um desequilíbrio hormonal, ela pode desenvolver também bexiga hiperativa com aumento de frequência urinária à noite. Tratamento, pessoal, é medicamentoso. A gente vai discutir um pouco mais sobre tratamento daqui a pouco. E por fim, de causas aí, obviamente tem outras causas, mas essas são as principais, a poliúria noturna, né? A gente tem, pessoal, um hormônio que chama hormônio antidiurético, né? Que é o ADH. O ADH, ele, como o próprio nome diz, ele é antidiurético, então ele faz com que diminua o volume de diurese. Tem paciente com diabetes insípidos, por exemplo, que ele tem uma deficiência de hormônio antidiurético, então ele vai fazer com que urine muito à noite. Mas pacientes idosos, acima de 70 anos, eles também podem desenvolver um déficit de hormônio antidiurético, fazendo com que acorde muitas vezes à noite para urinar, e o problema não é prostático. Eventualmente você tem que fazer uma reposição hormonal para esse paciente. Bom, pessoal, discutido aí as causas, a gente consegue entender, raciocinando em cima das causas, os exames que a gente vai pedir. A gente vai precisar ali de um ultrassom de próstata, ver o tamanho da próstata, ver o volume residual que o ultrassom consegue mostrar, quanto de urina que sobra dentro daquela bexiga. A gente vai precisar de um exame de urina com urocultura, descartar infecções, tentar isolar alguma bactéria, tratar aquela possível infecção. Estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um exame, uma vez eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é um exame um pouquinho mais invasivo, em que a gente vai colocar uma sondinha dentro da bexiga. Essa sondinha tem um transdutor que mede a contração da bexiga para a gente. Durante o exame, a gente vai enchendo essa bexiga, o paciente vai interagindo com a gente pede para ele tossir, pede para ele espirrar, ver situações em que ele possa ter algum tipo de incontinência, vai mandar ele urinar também, medindo a força de contração aqui no computador. É como se fosse um eletrocardiograma da bexiga. Então a gente vai medir e estudar a contração da musculatura detrusora, a contração da musculatura da bexiga por esse exame. E também uma coisa simples de que traz muita resposta para a gente é o diário miccional. O paciente durante ali 2 dias ele vai anotar tudo que ele ingere de água, o quanto que ele ingere e o quanto que ele urina também. De manhã, de noite, a gente vai tentar estudar o quanto que ele urina à noite, qual porcentagem urinária que ele urina à noite em relação ao dia. Então a gente consegue diagnosticar, por exemplo, uma poliúria noturna eventualmente. Então o diário miccional é muito importante nesse cenário. E por fim, pessoal, tratamento. O tratamento vai depender, obviamente, da causa. A gente viu aqui que é um tipo de sintoma que tem variadas causas, tanto endócrinas, né, hormonais, prostáticas, musculatura da bexiga, enfim, diabetes. Então, você tem que tentar entender esse paciente, tirar tudo possível da história clínica dele, exames, para tentar fazer um tratamento mais assertivo. Se for uma hiperplasia de próstata, você vai tentar com medicação, você vai tentar com cirurgia. Bexiga hiperativa, você tem várias classes de medicações que vão atuar sobre a bexiga hiperativa, como, por exemplo, os inibidores, os anticolinérgicos, inibidores do receptor M2, M3, que são Retemic, solifenacina, darifenacina, dentre outros para bexiga hiperativa, para hiperplasia de próstata, como eu falei, infecções urinárias, e vai tratar com antibiótico as infecções, então você vai fazer uma urina 1 com urocultura, identificar a bactéria e tratar em cima dela. Paciente com poliúria noturna, que a gente discutiu agora, que tem um déficit do hormônio antidiurético, principalmente idosos, você vai dar o hormônio antidiurético para ele. Você pode dar em comprimido, antigamente tinha nasal, mas agora a gente usa mais o comprimido. Por fim, pessoal, é um tipo de sintoma que aflige muitos pacientes, como eu te falei, tem um impacto na qualidade de vida dele, e a gente tem uma série de causas possíveis, isso tem que ser bem estudado, tem tratamento, tem como resolver esse problema para você, não é uma coisa sem solução, muita gente acha que é sem solução, uma coisa que está atormentando há anos, então isso dá para resolver
O que a gente precisa é estudar bem esse paciente e tratar ele de maneira assertiva. Fico feliz com você aqui, fique à vontade nos comentários para trazer os seus sintomas. Se faltou alguma coisa aqui, dê uma sugestão para a gente de um próximo vídeo ou desse mesmo vídeo. Peço a você para curtir o canal, se inscrever, encaminhar para algum amigo, alguma pessoa que você julgue necessário. Aqui nos comentários você vai ver minhas redes sociais, Instagram, TikTok, você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.